aí Salmo no capítulo 1. O texto diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá o fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Amém? Fecha o olho, vamos orar. Pai, muito obrigado, Jesus, porque nessa noite nós temos mais uma vez a oportunidade e o privilégio de podermos ouvir da Tua palavra e sermos alimentados por ela, Pai. Senhor, eu te peço que nesse momento, nesse tempo, o Senhor continue falando conosco, assim como o Senhor já começou lá desde os louvores, quando nós adoramos a Ti, também através dessa peça de teatro que introduziu, Senhor, algo que nós queremos ministrar nessa noite. E eu peço que, Senhor, sobretudo, Pai, que a sua voz seja a única ouvida nesse lugar, que a minha voz se cale aqui, para que apenas sejamos ministrados pelo bom pastor que é o Senhor Jesus Cristo. Assim eu oro, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Esse salmo que a gente leu, o Salmo no capítulo 1, o primeiro salmo da Bíblia, ele vai falar exatamente também sobre o tema da peça de teatro, sobre o tema dessa mensagem, que é a felicidade. Mas diferente da peça de teatro que trouxe a venda de uma falsa felicidade, o texto que a Bíblia traz e que nós lemos agora, ele vai falar sobre a verdadeira felicidade. Vira para quem está do seu lado e fala: é a verdadeira felicidade. E por que é importante nós falarmos sobre esse tema? Por que é importante a gente falar sobre felicidade? Não é porque a gente quer apenas viver aquela música que é daquele louvor que diz ha 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 ha, mas eu estou rindo à toa. Não é por causa disso. É porque a felicidade, ela vai muito além de um simples sorriso ou um simples momento. E é por isso que a felicidade, essa simples palavra, mas que traz um significado tão grande, ela é um objeto de busca e de pesquisa da humanidade desde muito tempo. Quando você pega lá, e aqueles que gostam de estudar um pouco mais, sabem que vários filósofos, vários cientistas importantes, vários caras que eram considerados os gênios da sua época e etc., eles sempre foram e trataram e falaram sobre esse assunto, que era a felicidade. Sócrates fala sobre a felicidade, e Sócrates, não o jogador do Corinthians, para aqueles que são corintianos sabem, não, Sócrates o filósofo. Santo Agostinho fala sobre felicidade. Freud, que é o cara da psicanálise e tal, fala muito sobre felicidade. E enfim, por que a gente discute tanto? É porque o ser humano sempre tentou buscar ser feliz. O ser humano sempre tentou buscar a felicidade de alguma forma. Hoje em dia, eu posso dizer que isso não que está diferente, mas ela está acentuada por causa de alguns fatores que acontecem. Por exemplo, hoje em dia a gente busca muito a felicidade baseado numa simples visão de mundo que se prega muito hoje, que é a questão do pluralismo. Quem sabe o que é isso aqui? Levanta a mão. O pastor está filósofo hoje. Mas o pluralismo é a filosofia que a gente está englobado aqui, que a gente vive, que diz o seguinte: o importante é você ser feliz. Então, o que o mundo está dizendo? O importante é você ser feliz. Você pode fazer o que você quiser, você pode pensar o que você quiser, você pode praticar o que você quiser, você pode se sentir da maneira como você quiser, desde que você seja feliz. Mas a gente precisa entender que não é assim que a vida funciona. Não é assim. Isso é exatamente uma ideologia que nos leva para falsa felicidade, porque a verdade é que isso não se sustenta. Mas hoje em dia tem muita gente
pagando caro para coaching, para aprender como ser feliz. Eu vi uma palestra que o pessoal pagava, cara, era muito caro, é tipo R$90 mil para ficar a semana inteira numa imersão sobre como ser feliz. Então, cara, a gente está nesse universo, vivendo isso aqui. Você pega, por exemplo, principalmente por causa das redes sociais, tem um monte de gente aí falando, cara, eu preciso melhorar minha vida. Porque fala um blogueiro famoso, uma blogueira famosa que viaja bastante. Fala aí alguém. Quê? Virgínia. Deus abençoe. Tem gente que olha lá o Instagram da Virgínia, vê o que ela faz. Ela viaja muito, é isso? Quê? Marininha. Uau. Essa é top, tá? Essa aí você pode seguir. @marininha.bigirl, é isso? Nossa, explodiu agora. Quem não segue, segue lá, beleza? Não, mas é sério, tem gente que fica vendo, gente que viaja muito, ou tem aquelas mansões, aquelas coisas, e fica pensando o seguinte, cara, essa pessoa é feliz. Alguém já viu aqui algum influenciador top chorando no Instagram? É difícil ver. A gente até vê de vez em quando, mas o choro sempre é por um motivo. Ai, gente, essa semana eu achei que eu ia para as Maldivas, meu voo cancelou. Mas a verdade é que a gente pega isso, cara. A gente pega esse padrão e a gente começa a trazer ele para a gente falando, caramba, para eu ser feliz eu preciso começar a viajar igual essa pessoa. Para eu ser feliz eu preciso começar a comprar coisas igual essas pessoas. Para eu ser feliz eu preciso ter os bens que essas pessoas aqui têm. Porque senão eu não vou ser feliz. Isso acontece muito. Eu lembro que eu contei aqui há umas pregações atrás, de quando eu tinha uma sensação na minha adolescência de que para eu ser feliz eu precisava de uma chuteira da Nike chamada Total 90. Contei aqui esses dias, está voltando agora. Só porque eu preguei, a Nike pegou e falou, opa, o pastor Pedro está falando, vamos trazer de volta. Tendência. Mas eu achava que se eu tivesse a chuteira que o Ronaldo usava, eu ia ser o cara, mano. E eu comecei a ficar infeliz porque eu não tinha. Quando meu pai comprou a chuteira para mim, chegou, eu olhei e falei, não me fez jogar melhor, eu estou igual a todo mundo, e não mudou nada na minha vida, e não me fez feliz. Mas eu tinha apoiado a minha ideia de que para ser feliz eu precisava disso aqui, porque a verdade é que, querendo a gente ou não, o ser humano ele vai estar sempre atrás de felicidade, vai estar sempre buscando isso. Presta atenção aqui, meninos, não desfoca não. E quando a gente olha para esse salmo aqui que a gente leu, ele está falando exatamente desse assunto, tanto que ele começa falando sobre felicidade. Ele começa dizendo, como é? Vocês não leram, abre aí, Salmo capítulo 1, vamos ler de novo. Salmo capítulo 1. Ele começa dizendo, vamos ler todo mundo junto, 1, 2, 3, como é feliz. O texto ele começa dizendo sobre alguém que é feliz. Em outras versões, talvez você tenha uma Bíblia com uma outra versão, em algumas outras versões diz bem-aventurado. Quem já ouviu esse termo bem-aventurado? O bem-aventurado é algo que Jesus ele fala muito também. Quando você olha lá para o Sermão do Monte, Jesus ele diz exatamente isso. Ele fala, bem-aventurados humildes de espírito, bem-aventurados que choram porque eles serão consolados, bem-aventurados mansos porque eles herdarão a terra, bem-aventurados os limpos de coração porque eles verão a Deus. Ou seja, a gente vê Jesus falando, bem-aventurado é aquele, bem-aventurado é esse. A gente vê o Salmo capítulo 1 dizendo, bem-aventurado, e a gente vê em outras versões dizendo como é feliz, mas o ponto é, o que significa de fato esse bem-aventurado? Será que é só um feliz qualquer? Um feliz igual eu fiquei quando ganhei a Total 90, mas que passou rapidinho. E aqui que está a grande charada da parada, o ponto de virada. Porque o bem-aventurado, ele não significa simplesmente um feliz. O bem-aventurado, ele vai além. Ele significa muito feliz, mas mais do que feliz,
Olha só, isso aqui o dicionário está dizendo: bem-aventurado nos termos bíblicos significa aquele que tem a glória dos céus dentro dele. Ou seja, está dizendo de uma felicidade que vai além da conta. Está dizendo de uma felicidade que ninguém consegue entender. Está falando de uma felicidade que ela é maior do que o padrão que a gente está acostumado a enxergar. Está falando de uma parada que é plena, que é perfeita. O texto, então, quando ele diz bem-aventurado, ele está dizendo como é feliz, como é plenamente feliz, como é feliz por inteiro, como é feliz raiz e não Nutella. O texto está dizendo isso, como é feliz de verdade. Vira para alguém que está do seu lado aí e fala: é feliz de verdade. Ele fala, como é feliz. Ou seja, o que eu quero que você entenda é que nós vamos começar a entrar nesse texto agora, mas eu quero já que você entenda que a felicidade que está sendo falada aqui, ela é uma felicidade que é diferente da felicidade que o mundo está acostumado a ver. Ela é uma felicidade muito maior, é uma felicidade inexplicável, é uma felicidade que mesmo que você saiba, e talvez até esteja passando por um momento difícil, esteja atravessando por um momento de tristeza, de medo, de dor, de insegurança, é uma felicidade que ela segue sendo algo que pulsa dentro de você. É essa felicidade que a Bíblia está dizendo. Não é uma felicidade que ela é vulnerável aos dias, não. E aqui, é isso que eu quero que você entenda, há um conceito muito diferente. Porque a felicidade que a Bíblia está dizendo, e é importante que você entenda isso, a felicidade que a Bíblia está dizendo, ela é uma felicidade que ela vem de dentro para fora. Porque lembra todos os exemplos que a gente deu de felicidade que o mundo está dizendo? Ela sempre vai falar de uma felicidade que vem de fora para dentro. Por quê? Porque eu preciso de uma motivação externa para ser feliz. Eu preciso ganhar alguma coisa para ser feliz. Eu preciso que alguém me dê algo para eu ser feliz. Eu preciso comprar e conquistar, ou alguma coisa do tipo, ou alcançar, ou me relacionar. Eu preciso de algo externo para que eu seja feliz. O mundo está dizendo de uma alegria, de uma felicidade que vem de fora para dentro, mas a Bíblia está dizendo de uma felicidade que vem de dentro para fora. É uma felicidade que ela não precisa de uma motivação externa. Então, é exatamente sobre essa felicidade que eu quero que você entenda, que o texto, e mais do que o texto, que Deus está oferecendo para mim e para você, é uma felicidade que a gente não consegue comprar, é uma felicidade que o mundo não pode nos entregar, é uma felicidade que dinheiro nenhum pode pagar, é uma felicidade que ela vem de dentro para fora. É essa felicidade que a Bíblia está dizendo, e é exatamente sobre isso que eu quero que você reflita comigo. Mas o bom é que o texto, e eu gosto da Bíblia por causa disso, tem livro que você precisa ficar lendo para tentar chegar em algum lugar. A Bíblia, ela já fala e ela já traz rápido o caminho. Isso é maravilhoso. O que eu gosto nesse texto é que ele mostra para a gente qual é o caminho que a gente precisa para a gente conseguir encontrar essa verdadeira felicidade, essa felicidade que vem de dentro para fora. O texto ele mostra para a gente, e mais do que mostrar para a gente o caminho, ele mostra o resultado de quem segue esse caminho, o resultado de alguém que consegue encontrar essa felicidade. E é exatamente isso que eu quero que você veja comigo, amém? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: você está preparado para embarcar agora na viagem? Legal. Fala um uau aí bem espiritual agora. Come on. Preach. Oh, hey man. Olha só,
A primeira coisa que a Bíblia mostra pra gente, e aqui, presta atenção, é sobre a verdadeira felicidade. Você precisa pegar isso aqui, tá? Sabe por quê? Isso aqui não é espiritual não, né? Deus está me falando, a gente consegue ver um monte de gente que está ficando infeliz na vida, porque está buscando felicidade, ou que nem na peça aqui está tentando comprar do jeito errado. Então pega isso aqui, presta atenção. Isso aqui é bênção para a sua vida. Olha só, a primeira coisa, como é que começa o texto lá dizendo? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos... Fala forte, não imita a conduta dos pecadores. Olha só, a Bíblia fala de não se relacionar com ímpios, ou seja, ímpios são as pessoas que elas têm um modelo de vida pecaminoso diferente de nós que buscamos ter uma vida de santidade. A Bíblia está dizendo de você não ter nenhum tipo de relacionamento com essas pessoas? Sim ou não? Sim ou não? Não, a Bíblia não está dizendo isso. Olha só, a Bíblia está falando sobre nós não termos conversas com pessoas diferentes ou que pensam diferentes de nós, sim ou não? Não, a Bíblia não está dizendo isso. O que a Bíblia está dizendo, ela está sendo clara. Ela está falando de alguém que não segue o conselho, alguém que não imita a conduta dos pecadores. É diferente. Porque você pode se relacionar com qualquer pessoa e isso não te faz igual a ela. O problema é quando a gente não sabe colocar limite nos nossos relacionamentos e a gente começa a parecer uma cópia da pessoa. Quando a pessoa ela é boa, amém, mas quando a pessoa é ruim, a gente se torna cópia de gente ruim também. Lembra que eu falei da influência dos influenciadores aqui? Tem um monte de gente fazendo coisa errada, praticando coisa errada porque está copiando gente errada. É sobre isso que a Bíblia está dizendo. Alguém que não imita a conduta dos pecadores. Alguém que não segue o conselho de qualquer um. Alguém que não segue, não é influenciado por qualquer um. Agora presta atenção aqui, que aqui que está o pulo do gato. Porque para a gente não ser influenciado por outras pessoas, principalmente quando as outras pessoas parecem ter mais do que nós, para a gente não ser influenciado, a gente precisa saber quem a gente é. A gente precisa saber qual é o seu valor, qual é o meu valor. A gente precisa saber o que a gente quer. Então, a primeira coisa que esse texto está mostrando para a gente que a gente precisa fazer, seguir o caminho para encontrar a verdadeira felicidade, é não ser alguém influenciável, porque sabe quem é. Vira para quem está do seu lado. Ah, o pastor está empolgado hoje, ele vai mandar virar para o lado toda hora. É melhor você gostar e se acostumar. Vira para quem está do seu lado aí, por favor. Fala assim, ó, não seja influenciável. E mais do que isso, saiba quem você é. Eu lembrei agora eu assisti recentemente o Mufasa. Quem assistiu o Mufasa aí? No Rei Leão tem a frase que ele fala pro Simba, né? Ele aparece no céu lá e fala, Simba. Fala em inglês ou português? Inglês, né? Ele fala assim, ó, remember who you are. Em português ele fala assim, Simba, vai Corinthians. Tô brincando, não é isso não. Ele fala, Simba, lembre-se de quem você é. É nesse speak. Beleza. Cara, presta atenção. Presta atenção uma coisa. Sabe por que isso é importante? Porque quando você sabe quem você é, não é qualquer conselho, não é qualquer comentário, não é qualquer coisa que vai influenciar e mudar a sua identidade. Quando a gente sabe quem a gente sabe filtrar as coisas que nós ouvimos e as pessoas que falam as coisas para nós. Então é interessante que a primeira coisa que o texto está mostrando para a gente é que para encontrar essa felicidade plena que vem de dentro para fora, é sendo alguém que não é influenciável. Você está entendendo isso? É ser alguém que não é igual uma pena no vento. Você já viu uma pena no vento?
Se joga a pena assim, ela fica aqui, ó. Aí bate o vento para lá, ela vai para lá. Aí bate o vento para cá, ela vem para cá. Bate o vento para cá, ela vem para cá. Tem gente que está acompanhando a pena, está assim, ó. O que o texto está dizendo é para você ser alguém que tem a sua identidade inabalável. Porque aí você não começa a mudar a sua identidade a partir do que falam, a partir do que o mundo acha, e principalmente a partir de como o mundo é. Alguém que não segue o conselho de qualquer pessoa, alguém que não segue o conceito do mundo que se cria hoje. Lembra que nós falamos de um conceito que o mundo diz: o importante é você ser feliz, custe o que custar. O mundo está dizendo que custe o que custar, até que se você precisar ser feliz e fazer algo horrível, o mundo vai dizer: faz, não dá nada. O texto está dizendo para você não seguir esse caminho. O texto está dizendo para você não seguir o conselho, não imitar a conduta de quem não presta. Essa é a verdade. E uma pessoa, para ela conseguir, se manter inabalável diante de conceitos do mundo e conselhos que a gente escuta por aí, ela precisa ter firmeza sobre quem ela é. Ela precisa ter a certeza sobre quem ela é, e mais do que quem ela é, sobre quem ela é em Deus. É alguém que precisa saber o que é importante para a vida de fato. É alguém que precisa saber por quem ela foi criada e para que ela foi criada, e precisa principalmente conhecer quem o criou. Cara, essa semana eu fui bombardeado por um vídeo na internet de um cara que ele é um ex-cristão, famosinho. E ele começava o texto dizendo exatamente isso: cara, Jesus não te faz feliz. Ele estava defendendo de que Jesus é chato demais. É porque o cara ainda não entendeu quem ele é. O cara ainda não entendeu o que ele precisa. O cara não entendeu ainda quem Jesus é. E aí, como consequência, ele começa a ser bombardeado pelo conceito de que para você ser feliz, você tem que ganhar e conquistar coisas. E isso é uma coisa que Jesus nunca prometeu para nós. Se Jesus precisar, para deixar a gente feliz, começar a dar coisas para a gente, Ele não vai fazer. Então o cara não entendeu quem ele é, e por isso ele mudou a vida dele, e ele está completamente perdido, sem entender quem é Jesus, sem entender para que ele foi criado. E aí, olha só, ele cita até algumas coisas engraçadas assim, contraditórias que ele crê. Mas eu vi um outro vídeo dele que ele está falando, usando um filósofo para falar, e eu falei: vou pegar um filósofo também. Sócrates, para defender a felicidade, não é o jogador do Corinthians. Sabe o que ele fala que é o segredo da felicidade verdadeira? Nem é Bíblia, tá? Isso aqui serve para quem gosta da ciência, da filosofia. Sabe o que ele falou? Que o segredo da felicidade está em renunciar aos padrões de referências socialmente estabelecidos, e para isso você precisa conhecer a você mesmo. Sócrates está dizendo isso. Agora, o que eu quero que você entenda é que Deus está falando isso para a gente muito antes de Sócrates. Deus está dizendo exatamente isso. Olha só, você precisa conhecer você mesmo, você precisa saber quem eu sou para você, você precisa ter a sua identidade inabalável, porque quando você chegar no mundo, um monte de gente vai começar a falar um monte de coisa para você, vai ter um monte de gente tentando te influenciar com atitudes erradas, vai ter um monte de conselho para você seguir, vai ter um monte de condutas que você talvez vai querer imitar, mas presta atenção: se você conhecer quem você é, se você conhecer quem você é para Deus, você vai conseguir permanecer inabalável. O problema é que tem um monte de gente, infelizmente, que está vivendo de maneira infeliz, porque está buscando referências erradas de felicidade, porque ainda não entendeu quem é, porque ainda não entendeu quem eu sou para Jesus, o que Deus espera de mim, ainda não entendeu que a felicidade de Jesus não está ligada a coisas materiais. Tem um monte de gente que está seguindo o conselho de gente errada e vai acabar sendo infeliz porque ainda não entendeu qual é o conceito de Deus para a sua vida. Quer ver um exemplo? Eu, na minha faculdade,
A faculdade foi um tempo muito desafiador para mim, porque eu confesso para vocês que quando eu cheguei lá, eu não estava muito crente não. Sabe quando você está mais ou menos? Você não ora direito, você não faz devocional direito, você está ali só sobrevivendo. Quando eu cheguei na faculdade, a primeira coisa que foi colocada em xeque era a minha identidade. Porque eu comecei a ser bombardeado com conselhos e condutas que não tinha nada a ver com quem eu sou e quem Deus é para mim. Começaram a me questionar, começaram a desafiar a minha fé. E eu posso dizer, no meu caso isso para mim foi bom, porque isso começou a me deixar forte. Porque eu sabia quem eu era em Jesus, eu falei, agora eu preciso ficar firme com Deus. Por quê? Porque eu preciso resistir a isso aqui. Mas uma das coisas, por exemplo, que se eu não soubesse quem eu era e o porquê eu vivia da maneira como eu vivia, talvez eu tivesse errado. Sabe qual foi? Primeira coisa que todo mundo falava para mim é, ó o cara careta, está na faculdade e ainda é virgem. Está na faculdade e está dizendo para todo mundo que só vai fazer sexo depois que casar. Que cara burro. As pessoas falavam isso de mim. Agora o ponto é que a verdade é que eu sabia o porquê eu estava fazendo isso. Eu não estava fazendo por modinha, ou só porque eu era crente, ou porque eu vinha na igreja desde criança. Não era isso aqui não. Eu fazia isso porque eu sabia quem eu era, e eu sabia que o meu valor não estava em fazer sexo, o meu valor estava em quem Deus pensava que eu era, e eu sabia que o sexo depois do meu casamento seria muito melhor, porque eu teria a bênção de quem me criou, de quem me fez, de quem me chamou para a vida. Só que se eu não soubesse disso, eu teria caído no erro, eu teria pecado. Posso falar, tem um monte de gente aqui que está escolhendo infelicidade para a vida, porque está achando que para ser o bambambam na escola tem que ficar com todas as minas. As meninas, deixa eu falar, tem gente, menina aqui acumulando experiência ruim, traumática com o menino, porque na escola todo mundo pensa que a menina top é a menina que fica com os caras top da escola, mesmo que ele não preste. Tem um monte de gente baseando a sua felicidade em nada, porque ainda não entendeu que, cara, você mulher, presta atenção nisso aqui, você menina, você não precisa mostrar seu corpo na internet para alguém te achar bonita. Você não precisa fazer o que as meninas, as patricinhas populares da sua escola faz, só porque elas fazem para você ser popular também. Presta atenção, Deus te fez uma mulher santa, Deus te fez uma mulher para sentar à mesa com Ele. Você tem um homem de Deus preparado para a sua vida, então não se vende por causa disso. Entende quem você é, entende que você é amada, entende que você tem valor, e o seu valor não está no teu corpo, o seu valor está no Deus que te criou. Menino, você também. O que eu quero dizer é que a Bíblia está dizendo, cara, entende quem você é, para você não ficar sendo influenciável, seguindo conceito, seguindo conselho, imitando conduta de quem não presta. Quem está comigo aqui? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Olha só. Uma segunda coisa que o texto mostra para a gente logo em seguida, sabe qual é? Ele fala assim, lê lá comigo lá. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta na roda dos zombadores. Eu não quero falar dos zombadores aqui, sabe o que eu quero falar? Do se assentar à roda. Fala para quem está do seu lado. A segunda coisa, o segundo caminho que a Bíblia mostra para a gente de felicidade, sabe qual é? Fala para agora para a pessoa do seu lado. Escolha bem a mesa que você senta. Sabe o que significa isso? Escolha melhor os ambientes que você frequenta e os lugares onde você decide estar. A Bíblia, quando ela fala sobre alguém que não se ajunta à roda dos zombadores, ela está falando, mostrando claramente que tem lugares que alguém que sabe quem é e alguém que quer a felicidade plena e verdadeira não vai se assentar. Está falando de alguém que sabe onde se coloca. E isso sabe por quê? Eu vou falar uma verdade aqui para vocês, principalmente para quem é adolescente. O ambiente, os lugares onde a gente se coloca, eles infelizmente influenciam muito em quem nós somos e o que nós vamos ser. Influencia muito.
Não é à toa que tem um monte de coach falando exatamente isso por aí. Os coach financeiros dizendo, a mesa que você senta determina quanto que você vai conseguir crescer. Então o lance que o texto está dizendo aqui é que quando a gente filtra os ambientes que a gente está, quando a gente filtra as mesas que a gente senta, a gente começa a se inclinar direito para os ambientes certos. E quando a gente se inclina para o ambiente certo, a gente começa a encontrar felicidade que vem de dentro para fora e não de fora para dentro. O problema é que tem lugar que a gente escolhe sentar porque aparentemente eles nos oferecem essa felicidade baseada de fora para dentro. Presta atenção aqui. O texto está dizendo que aquele que sabe que não é todo lugar que pode sentar, é alguém que sabe melhor como viver os seus dias e vai encontrar a felicidade. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu conheço um monte de gente, cara. Um monte de gente que chegou para mim. Eu tenho um monte de amigo meu, tá? E eu mesmo já passei por isso. Chegava para mim e falava, pastor, tem algum problema eu ir em tal festa ou alguma outra coisa assim? Dizia, não. Mas cuidado. Cuidado porque se você não souber bem quem você é, talvez você vai ser encantado por uma felicidade que vem de fora para dentro. E ela vai começar a roubar de você princípios e valores que você tem construído. E aí se coloca nesses ambientes e aos poucos começa a ser influenciado. Está num lugar onde todo mundo bebe e aos poucos, daqui a pouco você nem percebe, você já está bebendo também. Nossa, que exagerado, não é? Aposto que todo mundo tem um amigo que já passou por isso. Se não for você mesmo. O ambiente onde a gente se coloca diz muito sobre quem a gente vai ser. Não é à toa que os skatistas, quando tem gente que nem nunca andou de skate, começa a andar de skate, começa a se vestir até igual o skatista. Se o ambiente onde ele está é capaz de mudar até a nossa vestimenta, quem dirá mudar a sua vida? Você está entendendo isso que eu estou falando? Então a Bíblia está dizendo que bem-aventurado, ou seja, feliz, é aquele que sabe que não é qualquer lugar que senta. A Bíblia está dizendo não é qualquer lugar que frequenta. Mas eu quero. A escolha é sua. Aqui a gente está falando de uma felicidade verdadeira que Deus está querendo gerar em mim e em você. Você consegue escolher melhor os lugares, as rodas no qual você se coloca? Tem menino que está tentando há um tempão parar de falar palavrão. Mas na escola, na faculdade, no trabalho, só se assenta em mesa, que o palavrão é a linguajar natural. Tem menino e menina que está tentando se livrar de pecado de pornografia, mas se assenta em rodas de menino ou menina que só fala de homem e mulher. E aí depois não sabe de onde vem o desejo. Presta atenção, a Bíblia está dizendo, não se assenta na roda dos zombadores. Cuidado o lugar onde você se coloca, porque ele vai te influenciar. E uma terceira coisa que o texto está dizendo para a gente, e esse talvez seja o mais importante deles. Acompanha comigo lá, versículo 2 diz, ao contrário, olha só, está falando, felizes de verdade, plenamente, topmente são o que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, não se assenta à roda dos zombadores. Ao contrário disso, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Sabe o que quer dizer isso aqui? Agora fala com voz de profeta para quem está do seu lado. Fala assim, terceira coisa é, você precisa conhecer a fonte da felicidade. Alguém aqui arrisca dizer qual é a fonte da felicidade? Quem é a fonte da felicidade? Olha só, a Bíblia está mostrando para a gente que a felicidade plena a gente encontra quando a gente conhece
Jesus. É por isso que ele diz, a sua satisfação está na lei. Qual é a lei do Senhor? É a palavra. Alguém que tem satisfação na palavra é alguém que tem satisfação em ouvir a Deus. Alguém que tem satisfação na palavra é alguém que tem satisfação por ouvir e conhecer mais sobre quem Ele é. Presta atenção aqui. A Bíblia está dizendo que a verdadeira felicidade que vem de dentro para fora, só Deus pode dar. Aí você sabe qual é a primeira coisa que acontece quando eu digo isso? E tem um monte de gente que questiona. Talvez você esteja com essa dúvida na sua cabeça. Sabe qual é? E até o rapaz lá que se desviou, ele diz exatamente isso também. Ok, Deus pode me dar felicidade, mas qual é a sensação dessa felicidade que Deus me dá? O que acontece? O que eu sinto? Porque como pode o pastor me dizer que Deus me dá felicidade, sendo o mesmo Deus que diz que é na prova que me testa, na prova que me forma, na prova que me lapida? Posso responder para você? Posso ou não posso? Obrigado, vocês são muito gente boa. Posso falar? Não sei. Uau, espiritual. Sabe por quê? Presta atenção aqui. A felicidade que Deus nos dá, ela não tem uma explicação lógica. Eu não sei te dizer o que Ele me oferece. Eu não sei te dizer o que Ele me dá além da própria vida, que seja maior e mais valioso do que essa vida. Eu não sei o que pode valer para você mais do que a vida. Cara, Jesus, Ele nos dá a vida e só por isso a gente já não precisa mais nada. Mas presta atenção, posso te falar uma coisa? Eu te garanto que quanto mais estou falando de mim, quanto mais eu me aproximo de Deus, inexplicavelmente mais feliz eu me torno, independente do que está acontecendo. Ah, mas como isso? Não sei. Experimenta. Eu lembro que eu tinha um amigo que fui conversar com ele uma vez. Fui no shopping, sentei com ele numa mesa e ele disse assim para mim: Pedrão, na boa, velho, eu estava pensando em me matar, porque eu sou muito infeliz. Mas eu olho para você, eu vejo alguém que passa por perrengue e está tudo bem. Qual é a explicação? Eu disse, Jesus. Ele disse, mas como assim Jesus? Eu falei, não sei. Mas como é que eu posso, o que eu tenho que fazer? Eu falei, experimenta. Fala assim para Jesus, Jesus, eu cansei de ser infeliz. Eu cansei de ficar buscando coisa que eu não preciso. Cansei de ficar buscando felicidade em bens materiais, em pessoas, em um monte de coisa. Eu cansei. Eu preciso de você. E eu falei para ele, eu te garanto que quando você fizer isso, você vai começar a experimentar uma loucura de vida que não é inexplicável. Você não precisa sentir nada, você não precisa receber nada, você não precisa de bem material, você não precisa de uma Total 90, você não precisa de um jet ski, você não precisa de uma casa top, você não precisa de uma namorada ou um namorado top, você não precisa de nada. É inexplicável a felicidade que Jesus gera dentro de nós. Agora, o que eu estou dizendo é que tem um monte de gente tentando buscar em Deus a felicidade que vem de fora para dentro. Tem um monte de gente que está buscando um Deus que fica abençoando e trazendo só coisas e coisas e coisas para a gente conquistar a felicidade que o mundo está falando que é felicidade. Presta atenção, o que eu estou querendo dizer é que só de ter Jesus a gente já se torna feliz, e é uma felicidade que eu não preciso de nenhuma motivação externa. Então, em nome de Jesus, para de buscar em Deus uma felicidade externa, não. Entenda de que Ele é a felicidade, Ele é a fonte de felicidade, porque Ele é a fonte da vida em nós. Você está entendendo isso que eu estou dizendo? Eu sei que parece ser complexo, mas não é. Só que aí que entra o lance do texto. Sabe por que ele diz o seguinte: tem satisfação na lei e nela medita dia e noite. Sabe o que a Bíblia está dizendo? É alguém que tem satisfação em conhecer Jesus. Não basta você só simplesmente você falar, amém, eu quero Jesus, e nem se preocupar em conhecer Ele. A Bíblia está dizendo
que nós precisamos encontrar a satisfação em conhecer a Jesus, na palavra. E a gente consegue alcançar isso, sabe quando? Olha só como uma coisa amarra na outra. Quando eu paro de esperar que Deus atenda só as minhas necessidades que parece que vão me gerar felicidade externa, e eu começo a entender que a felicidade simplesmente está aqui. E só de estar aqui eu já me torno feliz. Amém, vai embora. Eu começo a entender que só de estar aqui eu sou feliz. É por isso que a Bíblia diz, lá em Oséias, no capítulo 6, ele diz: então conheçamos a Deus e prossigamos em conhecer ao Senhor, e Ele nos responderá, tão certo como o amanhã chegará. Sabe o que eu estou querendo dizer? Você precisa experimentar uma felicidade que não tem a ver com o que Ele pode te dar. Experimentar uma felicidade que tem a ver em conhecer a Ele. Porque quanto mais você conhece, mais feliz você se torna. Tem gente que está olhando para mim e falando: caramba, não consigo entender isso. Eu sei, experimenta. Você vai entender o que eu estou te falando. Você vai entender isso que eu estou te falando. Agora, fique em pé aí para a gente encerrar. Fique em pé, mas não desfoca não. Presta atenção aqui em mim que eu tenho coisa importante para falar. Olha só. Presta atenção. O texto fala de 3 coisas práticas. Certo? Fala para você saber qual a sua identidade e não seja influenciável. Fala sobre você escolher as mesas que você senta. O texto fala sobre você conhecer a Jesus mais do que qualquer outra coisa. Só que sabe o que é mais legal? Sabe o que é melhor? Que no final o texto mostra o resultado dessas atitudes. O texto mostra o resultado de quem busca essa felicidade dessa maneira. Olha só, ele diz que quem faz isso é como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá o fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prospera. O texto está dizendo que se você experimentar, buscar essa felicidade plena em Jesus, você vai ser como uma árvore plantada à margem do rio de água corrente. E esse rio de água corrente é onde corre a água da vida, e a água da vida é Jesus. O que o texto está dizendo é que quando você experimenta essas práticas, você tem uma felicidade porque você está plantado no Senhor Jesus. Porque você está com a sua vida enraizada nele. Isso aqui significa e mostra para a gente de que sem estar enraizado em Jesus é impossível viver essa felicidade. Tem uma música que diz exatamente isso, né? É de, sei lá quem, não lembro. Faltou cultura agora, que diz, é Jesus, a alegria dos homens. É isso, né? Jesus, a alegria dos homens. Alguém conhece a música clássica, Jesus, a alegria dos homens? Pelo amor de Deus, gente. É isso aqui que eu fiz. Beleza, acho que é isso aí. Essa música chama Jesus, a alegria dos homens. Sabe por quê? Porque Jesus, ele não precisa me dar nada, ele é alegria. E quando eu estou enraizado nele, eu simplesmente sou feliz, porque eu estou como uma árvore plantada à margem do rio. Posso te falar uma coisa? Uma árvore que está plantada à margem do rio, ela tem muito mais nutrientes do que as outras. O que eu estou dizendo é que o texto está dizendo que se você praticar essas coisas, você vai ser como uma árvore plantada. Você vai receber coisa de Jesus todos os dias, e por isso você vai ser feliz inexplicavelmente. O texto ainda diz: as suas folhas não murcham. Sabe o que o texto está dizendo? Sabe por que ele fala de folha murchar? Porque existem estações. Existe o verão, a primavera, o outono e o inverno. Em algumas estações tem árvores que ficam sem folhas. Em algumas outras estações tem árvores que ficam com as folhas murchas. O que a Bíblia está dizendo é que você vai passar por todas essas estações,
Os momentos bons, difíceis, os momentos fáceis e alegres, os momentos difíceis e tristes, você vai passar por tudo isso e as suas folhas não murcharão. As suas folhas não vão se secar. Sabe o que significa isso? Significa que o teu coração e o meu coração vai estar sempre cheio de vida e felicidade. Está dizendo que quando eu faço isso, os meus pensamentos estão sempre cheios de esperança. O meu futuro, ele está guardado por Deus. Independente da estação, da tempestade, eu me mantenho vivo, eu me mantenho feliz. Independente do que possa acontecer, cara, tem uma felicidade que pulsa dentro de mim que é inexplicável. E ele termina dizendo, tudo que ele faz, prospera. Além de tudo, eu tenho uma garantia de Deus, de uma prosperidade em tudo que eu faço. E prosperidade, presta atenção, não tem a ver com vida financeira só. Embora isso aconteça também. Prosperidade que ele está dizendo aqui é uma prosperidade de vida. Olha o que ele faz. A Bíblia está dizendo que tudo que você coloca a tua mão começa a dar certo. Os seus relacionamentos começam a ser abençoados. A sua vida começa a ser abençoada. Tua família começa a ser abençoada. Tudo porque há uma felicidade plena de Jesus pulsando dentro de você. Então, a pergunta que eu quero fazer é muito simples, cara. Pensa na peça aqui. Você quer ser alguém que chega numa loja e compra uma felicidade que vai estragar? Ou você é alguém que quer viver de uma maneira feliz, ainda que os dias sejam ruins? Ou você quer viver, como diz o texto, como uma árvore plantada à margem do rio, que as folhas nunca murcham e prospera em tudo o que faz? Porque talvez nessa noite você precise corrigir algumas rotas da sua vida. Talvez firmar sua identidade em Jesus e se afastar de conselhos e conceitos que você tem seguido. Talvez seja fazer um compromisso com o Senhor de mudar as rodas e as mesas no qual você tem se assentado. Talvez seja fazer um compromisso de chegar aqui hoje e dizer, Senhor, a partir de hoje eu quero te conhecer profundamente, porque eu quero experimentar essa felicidade que nada nesse mundo pode me dar. Porque a verdade é que a felicidade plena e verdadeira, ela tem nome, e esse nome é Jesus. E sem Jesus é impossível ser feliz de maneira verdadeira e plena. É impossível. E o melhor, essa felicidade é de graça. Só depende de você querer e experimentar. Fecha seu olho aí, deixa eu orar com você. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, diante dessa peça que foi apresentada e diante dessa palavra, nós entendemos que o mundo está oferecendo para a gente uma felicidade que é falsa. O mundo está tentando oferecer para a gente alegrias que são momentâneas, mas que como resultado e consequência nos trazem dores, peso, culpa, que roubam a nossa identidade, nos faz pensar que somos menos amados do que somos, nos faz pensar que temos menos valor do que temos, nos faz pensar que precisamos nos vender para qualquer coisa para conseguir conquistar algo. Essa é o padrão e a felicidade que o mundo está nos oferecendo, Senhor. Mas ao olhar para a Tua palavra, nós entendemos de que há uma oportunidade para nós de experimentar uma felicidade que é inexplicável, uma felicidade que nada no mundo pode comprar, uma felicidade que brota de dentro para fora, uma felicidade que não passa independente das dificuldades, uma felicidade que não passa porque ela está sendo gerada dentro de mim, e mais do que isso, ainda me leva para perto da fonte da felicidade, me faz ficar inabalável e ainda por cima começa a fazer prosperar tudo aquilo que eu coloco à mão, os meus relacionamentos, a minha família, a minha casa, os meus estudos, o meu trabalho, tudo, Senhor. Essa é a felicidade que o Senhor nos oferece. Por isso, Senhor, diante disso, nessa noite, nos leva a fazer compromissos contigo, Pai, de buscar essa felicidade. Senhor, em nome de Jesus, se há pessoas aqui nessa noite infelizes com a vida, porque tem buscado em fontes externas a felicidade, Senhor, começa agora a tocar no coração e mostrar para essa pessoa de que há hoje a oportunidade de uma felicidade nova. Em nome de Jesus. Aleluia.
Nós vamos cantar uma canção aqui. E eu gostaria que você pensasse na sua vida e nos compromissos que nós falamos hoje que precisam ser feitos. Talvez hoje é dia de você mudar a rota para experimentar a felicidade plena. Talvez você nem sabe mais o que fazer. Talvez você precise chegar aqui e dizer: ei Senhor, eu preciso de você para ser feliz. Eu não tenho mais perspectiva. Eu não sei. Mas enquanto a gente canta aqui, eu gostaria que você pensasse na sua vida, porque daqui a pouco eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar por aqueles corajosos que querem dizer: Senhor, eu tenho apoiado a minha busca de felicidade em coisas erradas. Hoje eu vou mudar. Hoje eu saio daqui com uma alegria, uma esperança que é inexplicável. Mas se o pastor me diz que se eu experimentar, eu vou começar a provar, eu quero, eu não vou perder tempo.